Porque a palavra do Senhor diz que são esses, os que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que Ele procura. Imagina o coração de Deus procurando alguém que o adore em espírito e em verdade. Às vezes eu chego aqui de manhã, a Cidinha está ajoelhada em algum lugar, com a Bíblia aberta, chorando, soluçando, mal conseguindo proferir as palavras. Que bênção. Com certeza o Senhor, que sonda a terra por completo, vai lá no coração dela e procura. Que Ele possa me encontrar, que Ele possa te encontrar. Você pode ser um servo maravilhoso, mas ser um adorador vai um pouco além. E se Deus procura adoradores, por que não Ele te encontrar e me encontrar como um desses? Uma vez, só para fazer um parênteses, eu não lembro de quem foi o testemunho. Eu ouvi esse testemunho ficou cravado no meu coração de uma forma muito tremenda, eu nunca mais me esqueci dele. Certo pastor havia sido arrebatado em espírito, e num determinado momento, é como se o Senhor, ele não conseguia ver o Senhor, porque ele está na sua glória, mas ele sabia que o Senhor estava do seu lado, e por causa da voz, e num determinado momento, o Senhor mostrou o globo terrestre para esse homem, para esse pastor. Isso foi uma visão espiritual, tá, gente? Aí é pela fé que nós cremos ou não. Eu creio, tá? Ele mostrou o globo terrestre, e esse globo estava cheio, lotado de pontos brancos luminosos em vários lugares. E esse pastor, que estava ali naquela visão espiritual, perguntou ao Senhor: o que são esses pontos brancos? E aí o Senhor respondeu para ele dizendo: esses pontos brancos que você está vendo são exatamente o meu povo, espalhado por toda a terra. E ele ficou muito feliz, porque havia muitos pontos brancos em muitos lugares, e muito lugar tomado já de pontos brancos. E ele, enquanto estava contemplando, maravilhado, ele percebeu que havia no meio de todos aqueles pontos, alguns pontos vermelhos, brilhantes também, mas não eram tão numerosos quanto os brancos. E aí ele foi percebendo que tinha um aqui, um outro ali, e ele também ficou intrigado com aquilo, e perguntou para o Senhor: Senhor, e esses pontos vermelhos, o que são? Aí ele sentiu um suspiro do Senhor e falou: esses são os meus adoradores. Você quer arrancar suspiros do teu Senhor? Seja um adorador. Não confunda adoração com música. Adoração não é música. A gente usa música apenas como um instrumento. Mas que eu e você possamos arrancar suspiros do nosso Senhor, gerar prazer no coração dele. Assim como no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, quando ele fala a respeito do próprio Jesus: eis aí o meu servo, do qual a minha alma tem prazer, pus sobre ele o meu espírito. A minha alma tem prazer. Como eu gostaria de ouvir isso de Deus. Eu tenho prazer na sua vida. Que tremendo seria cada um de nós podemos ouvir isso.
do próprio Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que isso daqui seja uma extensão do nosso ser, uma extensão do nosso corpo. Seja a nossa filosofia total de vida, de prática, seja realmente a lâmpada para os nossos pés. Abra sua Bíblia comigo. Lá no finalzinho do Novo Testamento, na primeira carta de Pedro. Está no finalzinho do Novo Testamento. Deixa aí aberto, nós já vamos ler. Eu não vou me alongar. Mas é interessante nós cantamos muito o amor de Deus, né? Durante hoje à tarde, eu fui pensando um pouco a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E eu comecei a confrontar com muito da nossa atitude como igreja. Quando digo igreja, eu não estou falando da IAMIR. Eu estou falando como igreja, mais como igreja brasileira. Nós fomos tão acostumados a manifestar o nosso amor, dando coisas para as pessoas, que às vezes nós só conseguimos perceber que o amor de Deus é real quando nós recebemos alguma coisa dele. E aí eu vejo as pessoas se achegarem a Deus. A grande maioria das pessoas, eu não estou te acusando, nem te culpando, mas a grande maioria das pessoas se achegaram a Deus porque precisavam de alguma coisa, precisaram de algo. Eu acho que isso deve ser um pouco cultural aqui para a gente. E a gente testar essa questão de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Ele é fiel mesmo? Será que é poderoso mesmo? Então eu estou precisando disso e eu vou lá. E eu espero conseguir, eu espero receber. E nós começamos um relacionamento com Deus muito parecido com o relacionamento que nós temos mesmo com as pessoas, sem entender a grandeza do amor de Deus e aquilo que de fato Ele tem para nos oferecer. E às vezes nós não recebemos da forma como a gente quer, da forma como a gente espera, do jeito que a gente espera. A gente acha que Deus está fazendo alguma coisa errada, ou Deus não está se importando exatamente conosco. Só que para onde nós temos olhado como igreja? Porque a proposta do Evangelho
é te dar o que? Uma nova vida. É te dar o que? A esperança da vida eterna. A esperança de vivermos perpetuamente ao lado daquele que nos criou. O Evangelho, ele vem justamente para trazer uma informação para nós, de que estávamos perdidos, e caminhando por uma condenação eterna, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, infinito na sua graça, na sua misericórdia, sacrificou o próprio Filho, para nos darmos a esperança de uma vida eterna, nos tirarmos de uma condenação, nos dar a salvação. Essa é a proposta do Evangelho. Nos dar a salvação. E se você ler as Escrituras, você vai ver, principalmente na conversão das pessoas, quando Pedro ele tem um discurso onde milhares de pessoas são batizadas, 3.000 são batizados, e depois mais outros 5.000, e você começa a ver a conversão de algumas pessoas. Essas pessoas, elas não foram convertidas na proposta de ter uma vida melhor. Essas pessoas não se converteram na proposta de mudar a sua situação, seja de escravo, seja de livre, seja de rico, seja de pobre. Essas pessoas não se converteram na expectativa de alcançar algo aqui, nessa terra. Essas pessoas não se voltaram para Jesus pelos benefícios que Ele poderia dar para elas enquanto vivas. Não que isso seja incorreto, que seja mentiroso, lógico que não. Deus se importa com a sua vida, com a sua família, e Ele quer, através da ação do Espírito Santo de Deus e através da revelação da palavra, fazer você viver uma vida que você só vai ser abençoado. Quando Deus falou que seria com Josué, Deus falou para Josué observar bem o que Moisés havia escrito e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter aquela palavra gravada no coração, na mente, e ensinar essa palavra para o povo, para que o povo andasse mediante a palavra, porque o Senhor saberia que eles seriam bem-sucedidos em tudo. A proposta do Evangelho, meu querido, não é simplesmente melhorar a sua vida. A proposta do Evangelho é te dar uma nova vida. A proposta do Evangelho não é apresentar para você um mar de rosas. A proposta do Evangelho é mostrar para você que você vai precisar de morrer para você mesmo, para poder ganhar a Cristo na sua vida. Mas às vezes nós somos movidos a presentes, somos movidos a experiências, somos movidos a coisas que os nossos olhos têm que contemplar que estão acontecendo. Aí eu me pergunto, e eu te pergunto, onde está a essência do Evangelho dentro de tudo isso? Qual é a revelação que de fato nós temos do amor de Deus para as nossas vidas? Qual é a revelação que de fato nós temos da nossa condição sem o sacrifício de Jesus, a ponto de realmente falar, não, eu preciso desse sacrifício, eu quero esse sacrifício para a minha vida, eu recebo isso, eu aceito isso. Porque senão, meu querido, se essa revelação do grande amor, da grande graça, da grande infinita graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas não for real,
tudo que fizermos ou buscarmos vai ser por conveniência. É conveniente eu estar aqui, porque eu estou sendo abençoado nisso. A partir do momento em que eu não estiver mais sendo abençoado, ou de alguma forma estar sendo confrontado para que eu seja transformado, e não for mais conveniente para mim, eu deixo isso de lado e procuro outra coisa. Existe uma coisa que é conveniente para Deus. Aliás, existe um desejo no coração de Deus. E esse desejo do coração de Deus, sabe qual é? É que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Mas para que todos possam ser salvos, é necessário que todos venham ao conhecimento do Evangelho, e do seu real significado, e do seu poder nas nossas vidas, de nos tirarmos de uma condição de condenados para salvos. Não te tirar de uma condição de endividado para próspero. Não de uma condição de desempregado para empregado. Não numa condição de arruinado para outra de bem-sucedido. Não, é uma condição de morto, condenado pelo pecado e salvo pela graça, entendendo a grandeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Glória a Deus a você que veio buscar ao Senhor por causa de uma necessidade. Talvez tenha sido um pretexto para que Deus pudesse te trazer para perto dele. Mas, meu querido, nós não podemos permanecer nisso. A nossa convicção em Deus precisa ir além das nossas necessidades. O nosso desejo de alcançarmos a vida eterna dele tem que ser maior que tudo. A nossa esperança de vivermos eternamente ao lado dele tem que ser maior do que todas as outras esperanças e expectativas. Eu citei no último culto, falei da Mega Sena da virada. Quantas pessoas depositaram tanta esperança num sorteio de loteria? Meu Deus. Onde está de fato a nossa esperança? Jesus Cristo passou a ser de fato o Senhor das nossas vidas, a ponto de dependermos apenas disso daqui, da orientação disso daqui. Abra sua Bíblia em Pedro, a primeira epístola de Pedro. Eu quero ler um texto com você. Nós vamos começar no versículo 3 e vamos até o 9. Depois nós vamos pular para o 13. Mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança estejam em Deus. São coisas como essa que precisam estar no nosso coração, essências de textos como esse, que precisam estar vivos, pulsantes dentro de nós, porque do contrário, faremos tudo apenas por conveniência, faremos tudo apenas por religiosidade, nos contentaremos apenas com algum tipo de bênção, e nos esqueceremos do dom maior, do presente maior que Ele entregou para nós, que foi a salvação. Quando nós não conseguimos perceber a grandeza do que Deus tem para nós, todas as outras coisas podem ser maiores do que o amor de Deus, do que as coisas que Deus tem, com certeza. Se as pessoas entendessem a palavra de Deus como a boca de Deus, verdadeiramente, talvez não buscariam em cartas alguma revelação a respeito da sua vida. Talvez não buscariam em horóscopos alguma orientação prática para o seu dia a dia. Talvez não buscariam em cristais a iluminação necessária, ou qualquer outra coisa. Se não enxergarmos na graça e na misericórdia de Deus e no amor de Deus o bem maior que nós podemos ter, qualquer outro valor pode ser trocado por isso. Vocês já viram aqueles programas de auditório, tipo troca ou não troca? O cara fica com um fone que não deixa ele ouvir nada. Aí o cara simplesmente fala, né? Ah, você troca uma bicicleta por um violão. Aí o cara fala, troco. Ah, você troca uma bicicleta, teu violão novo por uma casa nova? Não troco. O cara não tá sabendo. E ele vai falando, troco ou não troco, troco ou não troco. Se ele visse com os olhos dele, com certeza ele escolheria o melhor. Agora o problema é quando você olha com os seus olhos e não consegue enxergar o melhor de Deus, você troca. Eu tenho aqui a salvação em Cristo Jesus, a graça de Jesus sobre a sua vida, a misericórdia de Deus e uma bicicleta nova. Você,
Não, eu quero a bicicleta. Para os jovens, então. Pula. Não, eu vou falar assim, para os jovens. Para as meninas, vai. Para as meninas. Você troca o seu varão em Deus, aquele que Deus separou para você e escolheu, que você não está vendo, e você não sabe nem quando ele vai se manifestar, mas que Deus está guardado para você, pelo Fiuk, que está dando mole para você agora, ou pelo Luan Santana, né, Bia? Você trocaria agora, neste momento? Meu querido, se você não souber o que você quer, se você não entender onde está o seu coração e onde está a sua esperança, você vai trocar. Você vai trocar. E não adianta você dizer que não troca, porque se você não conseguir enxergar o valor do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, aquilo que de fato Ele fez, a grandeza do sacrifício dEle, meu querido, isso se torna fichinha, perto de outras coisas que os teus olhos querem, o teu coração deseja, você troca. Agora voltemos ao Evangelho e à essência da sua mensagem. O que Deus tem para te oferecer é salvação, é uma nova vida e uma eternidade ao lado dEle. Se você não conseguir enxergar nisso o bem maior da sua vida, meu querido, sinto muito, você não se converteu. Você não se converteu. E aí você precisa realmente entender o sacrifício, o amor de Deus realmente, para que o seu coração se abra para isso e você fala e diz, como nesse texto fala, para nós andarmos isso, vivermos isso atentamente, não atentamente, para não andarmos moldados segundo as paixões que nós tínhamos antes, mas segundo aquele que é santo, que nos chamou. É interessante, o apóstolo Pedro chega a falar assim, olha, no 18, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Os seus pais procediam de uma forma fútil, mas agora vocês entenderam o real sentido da vida. Vocês entenderam onde vocês devem se apegar, com quem vocês devem caminhar. Os seus pais caminharam em ignorância, mas agora vocês estão tendo conhecimento. Não troquem isso, não mudem isso. Você não está à venda, meu querido. Sabe por quê? Porque você já foi comprado, e quem te comprou não vai te vender. Eu acho que você não entendeu. Você não está à venda, e quem te comprou pagou muito caro e não quer te vender, amém? Você não foi comprado por prata ou por ouro, você foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E se isso não for o maior valor da sua vida, o que será? O que será? E aí, você troca ou não troca? Agora talvez seja fácil dizer que não troca. Mas quando a provação estiver diante de você,
quando os dois caminhos estiverem diante de você, quando você tiver que optar pela fé ou pela necessidade, qual vai ser a sua opção? A fé ou a necessidade? Dando só o meu exemplo, antes de me casar, eu passei 3 anos sem me relacionar com ninguém. Um rapaz de 27 anos, porque quando eu me casei eu tinha 27. Um homem que já tinha experimentado, infelizmente, antes fora do casamento, relações sexuais e até com prostitutas me relacionei. O meu corpo tinha necessidade. O meu corpo pedia prazer, fosse através de pornografia, masturbação, fosse através de querer se sentir amado por alguém. E aí quando eu me deparava com uma circunstância dessa, eu tinha 2 opções. Ou eu trocava a certeza de um casamento abençoado em Deus, uma pessoa de Deus para a minha vida, algo que eu deveria esperar, ou eu pegava a minha necessidade. Agora ficou mais claro para você entender como às vezes a gente troca, mas a gente só troca quando a gente não consegue encontrar em Jesus Cristo o maior bem, a coisa mais preciosa que poderíamos ter. E aí passamos a fazer tudo por conveniência, por religiosidade, e estamos aqui porque me convém estar aqui, porque quando não me convir estar aqui, eu vou para lá. Não existe evangelho sem cruz. A cruz não foi só para Jesus, não. Todos aqueles que quiserem seguir a Jesus Cristo de Nazaré, herdarão a salvação, porém, vão ter uma bagagem nas costas. É a sua própria cruz que você precisa carregar. Só que se isso não for aos teus olhos a melhor opção de todas, a coisa mais preciosa do mundo, vai chegar um momento que a cruz vai estar pesada e você vai falar: quer saber de uma coisa? Deixa essa cruz para lá. Tchau, cruz. Tchau, Jesus. Vou fazer do meu jeito. Eu me garanto. Bênção e maldição, salvação e perdição, vida e morte, o que você vai escolher? E eu queria fazer um apelo para nós terminarmos. Um apelo para aquele que quer realmente entregar a vida para Jesus. Aquele que quer reconhecer em Jesus o seu bem maior. Aquele que não quer trocar a graça e a misericórdia de Deus por nenhuma outra coisa. Por mais que haja necessidade no seu corpo físico, por mais que haja uma necessidade de uma circunstância, de uma situação, você não trocar, você não negociar, falando: não, eu encontro no Evangelho a razão do meu ser e do meu viver, e eu tenho a esperança da vida eterna, e é isso que eu quero ter pelo resto da minha vida. Você que quer receber hoje a Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar.